Meus amados e queridos irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus seja com todos. Nós estamos de volta para mais um vídeo de Escola Bíblica Complementar. Este vídeo que tem um compromisso com a poderosa Palavra de Deus. Neste vídeo nós comentamos todas as nossas lições em 10 tópicos. São tópicos interessantes, complementares. E o nosso comentário é em cima da revista de adultos, publicada trimestralmente pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Muito bem. Então, meus queridos, hoje nós vamos estudar a lição número 12 para 19 de dezembro de 2021, que é a coragem do apóstolo Paulo diante da morte. Nós estamos estudando nesse trimestre esta lição. Eu já apresentei em vários vídeos, mas para você que está vendo esse vídeo pela primeira vez, nesse trimestre nós estamos estudando uma lição comentada pelo pastor Elenay Cabral, e cujo título é O Apóstolo Paulo, Lições da Vida e Ministério do Apóstolo dos Gentios para a Igreja de Cristo. Estudamos temas muito interessantes como o mundo do apóstolo Paulo, Saulo de Tarso perseguidor, a conversão de Saulo de Tarso. Estudamos Paulo no poder do Espírito, Paulo o discipulador de vidas, Paulo e sua dedicação aos vocacionados, enfim. E hoje vamos estudar a coragem do apóstolo Paulo diante da morte. Este apóstolo que causou e sempre nos causa uma grande inspiração. O nosso textuário vai dizer assim: e assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 11. A verdade prática nos diz assim: o Espírito Santo nos prepara para sofrer por Jesus Cristo e suportar as angústias e aflições na obra de Deus. Ok, temos as leituras semanais aqui, para você que tem a lição, é recomendável que se leia. E vamos então para a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículos 7 a 15. Antes de lermos, se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva, ative aí o sininho para que você possa receber todas as notificações. Também você compartilhe esse vídeo com pessoas aí que são do seu conhecimento, das suas redes sociais, amigos da igreja, né? Divulgue esse vídeo. Aí também tem o local para você dar o like, e você dando esse like vai estar ajudando esse vídeo muito. E também tem aí o local para você fazer o comentário e dizer de qual cidade você está assistindo os nossos vídeos. Muito bem. A nossa leitura bíblica em classe, concernente a esta lição, nos diz assim: e nós, concluída a navegação de Tiro, viemos a Ptolemaida, e havendo saudado os irmãos, ficamos com eles um dia. No dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós, que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, e entrando em casa de Filipe, o evangelista, aí está faltando era, né? Que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este, Filipe, né? 4 filhas donzelas que profetizavam. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e, ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo. Assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. E ouvindo nós isto, rogamos-lhe, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: que fazeis vós chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto, não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. E como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos, dizendo: faça-se a vontade do Senhor. Depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos, subimos
a Jerusalém. Então está aqui, meus irmãos, nossa lição consta de uma introdução. O primeiro tópico vai tratar sobre a consciência de Paulo quanto a padecer por Jesus. E aí, no segundo tópico, nós teremos a coragem para enfrentar as ameaças de morte. E no terceiro tópico, acusações e a prisão de Paulo no templo. E, por fim, uma conclusão. É o que consta aqui da nossa lição. O nosso canal, para você que é novo, está conhecendo o canal agora, nós procuramos criar 10 tópicos. Muitos já estão, claro, aqui contidos na lição, às vezes está na introdução, está em um tópico, está no outro tópico, e alguns tópicos nós criamos sempre respeitando o título da lição. Porque muitas vezes o professor tem o título da lição, que é a proposta da lição, ele tem o assunto descrito na lição e ele tem dificuldade de extrair as lições práticas, não é? E muitas vezes de achar algum tópico ou subtópico que esteja ali contido na lição para aquele tópico que ele quer explicar. Então a gente aqui dá uma sistematizada e eu vou falar sobre a coragem do apóstolo Paulo aqui em diversos aspectos, né? Muitos desses tópicos não estão na lição e você então pode enriquecer o seu estudo, a sua aula, conforme você bem desejar. Alguns tópicos, se você não achar necessário, você não precisa utilizar. Muito bem, os tópicos que nós construímos foram os seguintes. Primeiro, coragem por saber em quem havia crido. Esta coragem do apóstolo Paulo não deriva da sua naturalidade, né, do seu ser enquanto ser, mas esta coragem, ela deriva, né, do seu conhecimento em quem ele havia crido. Segundo a Timóteo 1,12, nós queremos ver uma referência aqui muito interessante para que nós possamos respaldar esse tópico. Então vamos lá, 2 Timóteo 1:12. Vamos ver. Nos diz assim a palavra do Senhor: por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então, Paulo conhecia Jesus, ele sabia em quem havia crido. E quando você tem um histórico desse, você tem coragem. Então, Paulo não desfalecia em meio às muitas lutas, às muitas tentações, às muitas perseguições dos de dentro e dos de fora, e ele enfrentava corajosamente isso, porque ele sabia em quem ele havia crido. Paulo, apesar, né, de ter tido esse encontro com Jesus, muito depois que Jesus andou com seus discípulos, seus apóstolos, né, ele se considera alguém que veio tardiamente para o Evangelho, como um abortivo. Não obstante isto, Paulo tem uma história com Jesus. E essa história com Jesus faz ele saber em quem havia crido e isso produz nele coragem. Segundo lugar, coragem por entender seu ministério. Paulo ele tem consciência para o que foi chamado. Ele tem conhecimento da sua chamada. Ele conhece o ministério para o qual foi designado. E isso inspira nele confiança. Nós vamos ver aqui na nossa introdução, bem no comecinho, diz assim: nosso Senhor deseja que tenhamos consciência a respeito do nosso chamado no reino de Deus. Muitas vezes esse chamado requer padecimento. E nós só suportamos o padecimento se tivermos uma chamada genuína. Por isso que eu digo sempre, tudo começa com uma chamada. Nós não podemos nos meter a fazer ou a fazermos aquilo que não fomos chamados a fazer. Porque quando nós nos metemos a fazer ou nos propomos a fazer algo que não fomos chamados, a responsabilidade é nossa. Agora, quando Deus te chama e Deus te envia,
ele vai te capacitar e ele vai se responsabilizar por você. Também nós vemos aqui no tópico 1 e subtópico 1, que diz assim: a insistência de Paulo em ir a Jerusalém. Nas primeiras lições desse estudo, vimos que por meio da resposta divina a Ananias, nosso Senhor diz que Paulo haveria de padecer pelo seu nome. Esse tempo havia chegado para o apóstolo, haja vista o seu desejo de ir a Jerusalém, mesmo após ouvir o profeta Ágapo dizer-lhe que os judeus o entregariam nas mãos dos gentios. Entretanto, por meio do Espírito Santo, Paulo discerniu que era a vontade de Deus que ele enfrentasse prisões e açoites pelo nome de Jesus, conforme ele mesmo reconhece. E Paulo vai dizer: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira. Ele tem uma carreira, ele tem um ministério, né? Ele tem uma chamada, e isto faz com que seja injetado nele a coragem. Eu digo sempre que há momentos na vida de um obreiro que ele só tem um ganchinho para ele ficar pendurado, não é? E esse ganchinho é chamado de chamada de Deus, porque muitas vezes os que nós amamos nos abandonam, líderes nos abandonam, amigos nos abandonam, irmãos nos abandonam, cônjuges nos abandonam, e aí você se lembra quem foi que te chamou. E essa chamada, não é? E esse ministério que foi dado a você é que faz com que você se mantenha de pé e prossiga na jornada. Vamos ver aqui em Atos 20 e 24, uma outra referência bastante interessante. Atos 20, 24. Olha só. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Foi o texto que eu tinha lido aqui já antes, né? Contido nesse tópico 1 e subtópico 1. Ok, então primeiro, coragem por saber em quem havia crido. Segundo, coragem por entender seu ministério. Terceiro, coragem por compreender a momentaneidade das tribulações. Ora, a bonança passa, mas as lutas também passam. Paulo sabia que ele podia estar sendo chicoteado, mas isso vai passar. Ele podia estar sendo preso, mas isto vai passar. Ele podia estar naufragando, mas isto vai passar. Ele podia estar no abismo, mas isto vai passar. Ele podia estar sendo traído pelos seus irmãos, ou perseguido pelos de fora e pelos de dentro, mas ele sabia que isso vai passar. E aqui na nossa lição tem uma referência que é a leitura de sábado, segunda carta de Paulo aos Coríntios, você vai anotando essas referências, capítulo 4 e o versículo 17, olha o que Paulo vai dizer. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, olha, leve e momentânea tribulação, produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Então, Paulo vai dizer que esta leve e momentânea tribulação não pode se comparar àquilo que é eterno, àquilo que está reservado para ele na eternidade. Então, se as lutas e tribulações são momentâneas, ele então pode compreender que ele precisa ter coragem para enfrentar esta obra. Eu vou sofrer, mas o sofrimento é rápido. Ainda que eu vá morrer, mas a morte também é rápida, porque aqui tudo é passageiro, tudo passa, mas a troca é muito melhor, não é? Porque do outro lado está a eternidade, uma vida melhor e mais feliz, eterna, ao lado do Senhor. Vamos então para o nosso quarto tópico. O nosso quarto tópico nós colocamos aqui: coragem por sentir o conforto do Espírito Santo.
Coisa maravilhosa, irmãos. O Espírito Santo não está voando sobre nós. O Espírito Santo não está indo adiante de nós. Não está acompanhando, como alguém diz assim, Deus lhe acompanhe. O Espírito Santo está morando em nós, está residindo em nós, não é? Ele se tabernaculou em nós, né? Então, vamos ver aqui Atos 20, 22 e 23. E agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer. Surpresas, não é? O inesperado. E ele diz, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Paulo está viajando, não sabe o que vai acontecer, mas o Espírito Santo vai mostrando de cidade em cidade o que vai acontecer. A Bíblia diz que Deus não faz nada na terra sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Então, meus queridos, o Espírito Santo não somente diz a Paulo, você vai ser preso em tal cidade, você vai ser chicoteado em tal cidade, mas eu acredito que após esta informação, após este aviso, vem uma palavra de consolo, como por exemplo, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, que foi a palavra de Jesus para os seus discípulos. Então, o Espírito Santo, eu creio, que ele dizia para Paulo, olha Paulo, você vai passar por isso, vai passar por aquilo, te aguardam prisões, te aguardam açoites, mas eu estou com você, né? Não fique com o coração preocupado, né? Eu vou te dar forças para vencer. O Espírito Santo, irmãos, ele é tratado como o Consolador. Vamos ver aqui no nosso segundo tópico e no tópico 1, que fala sobre a coragem do apóstolo pela voz do Espírito. Diz assim, depois de ouvir a mensagem profética acerca do risco de morte que enfrentaria em Jerusalém, Paulo procurou ouvir a voz do Espírito ao seu coração. Olha que coisa linda. Isto deu-lhe uma certeza profunda de ir até o fim em seu ministério e, consequentemente, enfrentar qualquer ameaça. Note que a coragem do apóstolo Paulo não se baseava em si mesmo, mas no Espírito Santo. Por isso, serenamente, o apóstolo exortou os irmãos em Cesareia para que não o impedissem de ir a Jerusalém. Eu vou sofrer, mas eu tenho a garantia do Espírito Santo. Então, haja o que houver, eu irei. Primeiro tópico e subtópico 2, que fala aí de Mileto para Tiro, tem também algo interessante que diz aqui, Paulo tomou uma embarcação que ia de Mileto para Tiro e sua despedida em Mileto foi muito especial. O apóstolo decidiu em seu coração que deveria ouvir a voz do Espírito Santo e partir. Nada mais o prenderia, nem mesmo os filhos da fé que ele fizera para Cristo. Não adiantava chorar diante do apóstolo Paulo, abraçá-lo, dizer, Paulo, não vá, porque o impulso do Espírito é muito maior. Por isso que a Bíblia chama esse impulso, né? Jesus disse, vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e vocês serão minhas testemunhas. Esse poder é dunamis, né? Então, é o mesmo, né, de onde sai a palavra dínamo, né? Aquilo que gera energia e você faz a obra, glória a Deus, com toda empolgação, com todo o poder. Então, coragem por sentir o conforto do Espírito Santo. Eu creio que muitas vezes Paulo temia, mas o Espírito Santo, agindo nele, o incentivava para essa tarefa para a qual ele foi chamado. Quinto lugar, coragem por crer na ressurreição. Paulo sabia que mesmo que morresse, mesmo que perdesse a sua vida física, do outro lado, ele teria uma vida eterna ao lado do Senhor. Eu quero aqui
mencionar para os irmãos uma referência que está em 1 aos Tessalonicenses. Vamos ver aqui. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 e 14. Vamos ver aqui. Capítulo 4, versículos 13 e 14. Paulo vai dizer: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Ele está falando para os Tessalonicenses, e claro que é aquilo que ele crê. Porque se cremos, Paulo está junto, que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Essa é a esperança de Paulo. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Se ele morre em Cristo, vai ressuscitar primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Aqui está uma síntese do que Paulo crê. Ele crê que se ele morrer, não é, ele vai ressuscitar primeiro. Se ele estivesse vivo, né, ou se ele estiver vivo, quando ele estava falando isso aqui, ele seria arrebatado, né, transformado num abrir e fechar de olhos e arrebatado pelo Senhor. Então, seja qual for a situação, Paulo tem a garantia. Mas, meus queridos, o forte aqui, a raiz de tudo isso, é Paulo crer que Jesus ressuscitou. Se Jesus ressuscitou, nós ressuscitaremos com ele. Então, por que temer a morte? Não é? Sexto lugar, coragem pela convicção de que morrer seria ganho. Meus irmãos, é atingir uma plataforma muito superior, é uma compreensão muito madura que o apóstolo tem acerca de morrer por amor a Cristo. Então, nós vamos ver em Filipenses 1:21 o que Paulo vai dizer. Olha que declaração extraordinária. Ele diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Há uma versão que fala e o morrer é lucro. Então, para Paulo, morrer é mais vantagem do que estar vivo. Um homem desse não teme nada, porque para ele morrer é um privilégio. A gente vai ver um texto que sempre me emociona, porque é um texto assim muito forte, é uma declaração de fé muito forte, que está lá, inclusive, no capítulo 11 de Hebreus, que é o capítulo da fé. E vai dizer que muitos daqueles heróis da fé recusaram o livramento, admitindo e entendendo que morrer com Cristo seria algo muito superior a viver. Você sabe o que é alguém chegar e dizer: não, você não precisa ser jogado na cova dos leões. Ele dizer: mas eu quero ir. Porque ele sabia que alcançaria uma melhor ressurreição. Então, meus queridos, Paulo, ele tem essa compreensão, não é? O vislumbre que ele tem do outro lado, da vida eterna, do estar com Cristo para sempre, é tão forte e tão claro que ele já diz que viver é Cristo, mas morrer para ele é um ganho, é um lucro. Então, coragem pela convicção de que morrer seria um ganho. Sétimo lugar, coragem por perceber a inevitabilidade dos padecimentos. Era inevitável. Jesus já tinha falado lá atrás para Ananias, quando disse a Ananias para ir se encontrar com Saulo e tudo mais, e ele disse: mas Senhor, esse homem que tem perseguido a igreja, quantos males ele tem feito ao teu povo? O Senhor disse: sim, mas ele é um vaso escolhido para mim.
Então, meus queridos, e lá o Senhor fala para Ananias, e ele, Saulo, que vai se transformar nesse Paulo, né? Ele vai ver quanto ele vai padecer pelo meu nome. Então, essa questão de que Paulo vai sofrer, Paulo vai padecer, foi avisado bem anteriormente. Ele não entra nesse ministério achando que é colônia de férias, que é piquenique, que é passeio. Não. Ele entrou no ministério entendendo que ele padeceria bastante. Mas para ele e para muitos dos cristãos era uma honra. No subsídio pedagógico, onde traz orientações do nosso ensino, tem um pequeno comentário aqui que diz assim: destacando a consciência que o apóstolo Paulo tinha a respeito da inevitabilidade, ou seja, não se pode evitar, de seu padecimento por Cristo. Ele sabia do perigo que corria, mas algo muito maior, glória a Deus, imperava em sua consciência e não o permitia retroceder no propósito de pregar o Evangelho. Então, ele já sabia que ia sofrer, não tem como evitar. É como a questão do escândalo, né? Jesus disse, é inevitável o escândalo, ninguém pode evitar, não tem como evitar. E ele sabia que não tinha como evitar o sofrimento. Inclusive, quando o Senhor, na sua soberania, plantou em Paulo um espinho na carne, uma perturbação na vida do apóstolo Paulo, porque ele havia tido revelações extraordinárias, a Bíblia diz que ele orou por 3 vezes para que esse espinho fosse tirado, que ele vai dizer que é um mensageiro de Satanás. E o Senhor não tirou o espinho. O Senhor disse, a minha graça te basta. Se você vai andar mancando, se você vai andar, não sei como é que era esse ataque que ele recebia, Isso é tema discutido por muitos teólogos, Eu creio que fosse uma pessoa que perturbasse muito a Paulo. Mas aqui é uma sugestão, É o meu pensamento. A Bíblia não deixa claro, tanto que a discussão tem rolado por aí. Mas a verdade é que o espinho não saiu e ele teria que conviver com aquela dificuldade. O Senhor não ia tirar aquela dificuldade dele. Então, Paulo, irmãos, ele é convicto de que esses padecimentos ocorreriam de qualquer maneira. Não tinha como evitar. Então, se não tem como evitar, vamos continuar remando. Então, coragem por perceber a inevitabilidade dos padecimentos. O que é que eu posso fazer para tirar? Nada. Então vamos prosseguir. E ele corajosamente enfrentou o seu ministério, ele vai dizer no final, combati o bom combate. Ora, todo esse sofrimento dele ele chama de bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. E agora vamos então para o nosso 8º tópico, falta só o 8º, 9º e 10º tópicos. 8º tópico, coragem impulsionada pela convicção do seu chamado. Olha, queridos, eu olhei aqui as 13 cartas atribuídas ao apóstolo Paulo. Se eu não estou enganado, apenas 3 cartas, acho que ali é Tessalonicenses, alguma coisa assim, e outras 2, que ele não inicia a carta mencionando a sua chamada. Eu quero até gastar aqui um tempinho revendo com você isso aí. Vamos lá para Romanos, que nós temos aqui uma primeira carta aqui de Paulo, Então, em Romanos, ele vai dizer o seguinte, Romanos 1, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Ok, vamos para 1 aos Coríntios. Nós vamos ver também, outra vez, ele mencionando essa questão da sua chamada. Sempre o capítulo 1. Olha, Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Eu chamo isso aqui de reafirmação apostólica. Na sua segunda carta aos Coríntios, ele vai dizer, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Aí vamos lá para Gálatas, Em Gálatas, ele fala também, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por homem algum,
mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Aí vamos para Efésios. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso. Vamos para Filipenses. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os irmãos em Cristo Jesus que estão em Filipos, né? Servos de Jesus, aqueles que estão fazendo ali a vontade do Senhor. Em Colossenses, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, né? E assim nós vamos ver. Tem, se eu não me engano, 3 cartas aqui que não aparecem. Essa reafirmação apostólica. Então, meus queridos, é muito importante entender que Paulo tem essa coragem, tem esta força de realizar a obra, porque ele tem convicção do seu chamado. É muito ruim quando nós não temos convicção do nosso chamado. Às vezes você está numa função porque alguém lhe colocou por simpatia, porque alguém lhe colocou ou colocou aquela pessoa porque tinha uma dívida com ela, devia favores, ou por uma questão política, né? E coloca a pessoa achando que está fazendo um grande benefício, está dando um presente, está abençoando a pessoa. Tem obreiros que são pidões, né? Eles até dizem assim: pastor, o senhor não vai me abençoar, né? Então ele está pedindo: o senhor não vai me separar ao diaconato e ao presbitério, mas isso não está, né? Ou ao pastorado mesmo, para evangelista, ou seja, qual for a posição na igreja, né? Isso não está, não pode ser baseado em política, não pode ser baseado em manobra, em conhecimento, em dívida, coisa nenhuma. Quando alguém é designado para uma função, ele tem uma chamada de Deus. Por quê? É isso que vai dar lastro, vai dar embasamento para o seu trabalho. E na hora da dificuldade, você vai segurar em quem? Porque às vezes foi um padrinho que colocou a pessoa na posição. E a hora da dificuldade, o padrinho foi embora, o político foi embora. E agora? Né? Mas quando Deus chama, aí ele garante. E em todo tempo, esse que te chamou está lá no céu, cuidando dessa sua chamada. Então, se Paulo tem convicção do seu chamado, eu estou nessa missão, estou sofrendo, preciso ter coragem, porque sei quem foi que me chamou. Como ele diz, eu sei em quem tenho crido e sei quem foi que me chamou. É Paulo mesmo que vai dizer aos Efésios que ele mesmo, o Senhor, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Ele deu, né? Então, ele é quem chama. 9º lugar, coragem alicerçada em sua fé. Que coisa linda, né? Essa coragem, além dele saber do seu chamado, além do Espírito Santo que o conforta, além dele crer na ressurreição e tal, existem essas duas letrinhas que formam a palavra fé. E a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Está lá em Hebreus capítulo 11, né, que é o capítulo da fé, e o versículo 1. A fé é o firme fundamento. Por isso que sua coragem está alicerçada na sua fé. Fé em quem? Fé em Jesus, aquele que promete e nunca falha. Jesus diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, lá em Filipenses 4,13, texto clássico que nós temos marcado na Bíblia, né, e decorado, que diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Eu vou dar uma olhada, irmão, se eu não me equivoquei aqui nessa referência. Eu anotei na hora do estudo, mas agora me veio uma dúvida. São palavras de Paulo, quando ele está dialogando, escrevendo ali para Timóteo, né? Então, vamos ver. Filipenses 4, como é que colocamos aqui? Filipenses 4 e 13. Perdão, aqui posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, você desconsidera essa referência de Filipenses. Aqui o texto, eu fiquei com ele assim na cabeça.
mas nesse aqui não. Ele vai dizer isso aqui, escrevendo a Timóteo, na sua segunda carta a Timóteo. Vamos achar aqui esta referência, que ela é muito interessante. Está lá no finalzinho, né? Ele diz assim, lá no capítulo 4, tá, irmãos? Corrija aí, é 2 Timóteo 4, eu troquei aqui, 4, a partir do versículo 6, que diz assim, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. Ele já estava indo para a morte. E o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Olha como é bom guardar a fé. Nesta fé, ele diz, desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Se você ama a vinda do Senhor, esta coroa também está preparada. Meus queridos irmãos, então, nono, né? Ainda temos um tópico, né? Que é o 10º tópico. Esse 10º tópico é coragem pela consciência sua da missão evangelizadora. Coragem pela consciência sua da missão evangelizadora. Paulo, ele sabe, ele tem uma missão. Qual é a sua missão? Espalhar o evangelho entre os gentios. E ele pode retroceder? Não. Ele já sabe qual é a sua missão. O Senhor falou que ele ia para Roma e tal, porque importava que ele levasse esse evangelho, espalhasse esse evangelho. Ele tem consciência, irmãos, da sua missão evangelizadora. Então não adianta recuar. Nós vemos na primeira viagem missionária as cidades que ele vai percorrendo, sofrendo perseguições, sendo apedrejado, sendo preso, e ele prosseguindo. Ele tem que fazer o percurso. Volta, tem a segunda viagem missionária, mas a primeira foi tão sofrida, mas tem que ir na segunda, porque ele tem uma missão evangelizadora. Fez a segunda, quem sabe, muito cansado. Deus diz, você vai para a terceira. E ele vai para a terceira, porque a razão existencial de um homem é a sua missão, é o seu ministério. Se a gente vier a este mundo e não cumprir a missão para a qual Deus nos designou, era melhor ter sido um aborto, né? Mas, meus queridos, aqui nós vemos Paulo consciente da sua missão evangelizadora. E isso injeta nele coragem. Na conclusão da nossa lição tem aqui algo interessante que diz: a atitude de sofrer pelo nome de Jesus tem sido abandonada nos tempos modernos. A visão que Paulo tinha da missão evangelizadora o fazia enfrentar toda e qualquer oposição e sofrimento. Pronto. Então é isso aí. Tá ok, meus irmãos? Fica aqui então esses 10 tópicos que eu espero que te ajudem no seu comentário, né? Nosso comentário foi assim bem rápido, mas o importante é que você tenha os tópicos aí. Se não deu para anotar, volta o vídeo e você assiste de novo. Se não é inscrito, não se esqueça de se inscrever. Se não clicou aí na mãozinha, clique dando like. Faça o seu comentário e compartilhe esse vídeo. Que Deus assim nos abençoe e até o nosso próximo vídeo, se Deus assim o permitir.